o senhor poderia citar mais? Assim? O senhor dentro teve contato e até trabalhou junto. Na área do direito, eu cito sempre Edilson Mogenô Bonfim. Aqueles que não se recordam, foi o promotor no caso do Maníaco do Parque. Um extraordinário. Porque o Edilson é um estudioso, não só do direito, mas ele é um estudioso da vida. Conversar com o Edilson é uma satisfação. Ele cita autores de todos os países, não cita porque leu, cita porque visitou, porque pesquisou. Extraordinário. Conhece muito sobre medicina legal, inclusive Medicina todas as legal, áreas do direito. Realmente ele tem um conhecimento abrangente, Leopoldo. Realmente ele é muito bom. Na política, nós tivemos exemplos excelentes. Um Jânio Quadros, por exemplo. Jânio Quadros, na campanha à Prefeitura de São Paulo, em 1985, ele tinha como adversário nada mais, nada menos que Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso era do MDB e tinha quase 30 minutos de tempo na televisão. O Jânio Quadros, partido menor, tinha cerca de 5 minutos. Olha a diferença. Só que o Fernando Henrique tinha um problema naquela oportunidade. Ele era conhecido pela elite, mas não era tão conhecido pela massa. E ele precisava aproveitar aquele momento para projetar a imagem dele e ser conhecido. E o Jânio, sabendo que o Fernando Henrique precisava ser conhecido, e como aquele jeito engraçado de falar do Jânio dava muito mais ibope nos 5 minutos do que os 28 minutos do Fernando Henrique, ele sabia que se ele falasse no nome do Fernando Henrique, ele faria propaganda do adversário. Então, quando ele se dirigia a ele, se referia a ele, falava assim, porque o senhor Cardoso... Ou seja, se não conhecia o Fernando Henrique, seu Cardoso, então ninguém sabia quem era. Então, olha a sutileza no jogo da comunicação. Ele realmente tem histórias extraordinárias. Eu sei que nós vamos ter um intervalinho agora, mas logo depois eu conto uma outra história muito curiosa do Jânio Quadros, mostrando uma técnica de comunicação excepcional que ele utilizou. Olha que perfil, né? Do apresentador também, né? Ótimo, Já deixou o gancho preparado. Já deixou o gancho. Para o intervalo, então. Você está aqui no Questão de Justiça, olha só, vou aproveitar de novo, né? Que mostrar coisa boa não quer demais, né? Oratória para advogados e estudantes de Direito, né? Do professor Reinaldo Polito, da editora Saraiva, que também é vendido pela CASP, né? Você procura aí na sua cidade. A CASP tem aí a livraria da CASP, que é muito boa, viu? Tem grandes títulos, um desse aqui. Aí falando de Saraiva, né? Aproveitando, né? Porque Saraiva tem traz... livraria móvel agora. Livraria móvel. Tem a livraria móvel lá do Dr. Anísio que foi. Mas é que propaganda, a gente podia ver. Não, vamos, olha, eu queria dizer o seguinte, acabei de receber aqui uma coletânea de livros importantíssimos, não só para advogado, mas que foram mandados pela editora Saraiva. Olha só, o Contrato Preliminar, Teoria e Prática do Daniel Áureo de Castro. Tem aqui o Gerenciamento de Processos Judiciais do Paulo Eduardo Alves da Silva. Crime de lavagem de dinheiro, olha só, Sérgio Fernando Moraes, eu vou levar para ler. Eu queria esse para mim. A gente disputa. Olha, Publicidade Registral Imobiliária do Marcelo Salaroli de Oliveira e as reformas eleitorais comentadas do Thales Tasso Cerqueira e da Camila Albuquerque. Uma coletânea fantástica. Podemos sortear? Menos aquele que vocês querem disputar. Bom, nós depois devolve, né? Vai ouvir telespectador. Então, vamos sortear assim, quem aí mandar uns 5 e-mails pode... Os 5 primeiros e-mails, pronto, vão ganhar. Mas e-mail para onde? Manda para o questãodejustiça@rbtv.com.br ou você também pode... Eu vou dar um particular agora. Pode dar um particular também serve, né? Pode. Walter@siglione.com.br. Aí você entra lá, deixa seu ganhei aqui e a gente manda despacho até pelo Correio Especial. Senão vem visitar a Rede Brasil de Televisão. Mas afinal, falou de todos, o final dele. Né? Esse vai ser o mais disputado, os 3 querem. Disputado. Esse é entre nós aqui, viu, telespectador? Desculpe, mas esse aqui é dos 3. Aqui nós vamos fazer um sorteiozinho desonesto aqui, ó. O professor tinha falado que ao final do bloco ele ia entrar com outro assunto. Fechou bem o bloco. O senhor não quer retomar, então? Eu não estava com pressa, porque quando fala do livro Oratória para Advogados e Estudantes de Direito, eu fico quieto. Ele tem prioridade. E esse livro me deu assim, uma satisfação muito grande, porque ele tem a chancela da OAB. E aqueles que
militam nessa área sabem muito bem que a OAB tem um critério, é muito rigorosa para chancelar uma determinada obra e faz isso raramente. E esse livro ganhou a chancela da OAB, tem o prefácio do Durso e tem o pós-fácio do Edilson Mogenor Bonfim. Eu posso usar a propaganda do senhor, professor? Olha, o programa também, ele ganhou a chancela da ordem com muito honra a casa. Viu? Acho que é o único programa que tem a chancela da ordem. Não, como eu nunca vi livro com esse tipo de chancela da ordem. Parabéns. E barato. Eu estava falando sobre o Jânio Quadros, sobre a habilidade de comunicação do Jânio Quadros. Eu convidei o Jânio para ser o paraninfo de uma turma nossa. Isso, ele compareceu, foi em 1985, foi em 1985. E eu não queria que as pessoas falassem antes do Jânio, porque quando vai uma figura como essa, todo mundo quer falar um pouquinho, falar um pouquinho, falar um pouquinho. Eu fui proibindo, mas não teve jeito. Escapou um, escapou outro, no fim, os políticos todos se apresentando lá. E diante de uma plateia numerosa. O Jânio já em várias atividades, em campanha, desde muito cedo. A plateia cansada, porque tinha ouvido muitos discursos. Ele começou a falar e percebeu que os ouvintes estavam movimentando muito a cabeça, olhando para baixo. São aqueles sinais de desatenção da plateia. Como ele não poderia se movimentar, que foi a dica anterior que eu dei, essa movimentação física ajuda a recuperar a concentração do ouvinte, só restava a ele quebrar aquele foco de atenção que estava viciado e tentar seduzir o pensamento do ouvinte que estava fugindo naquele momento com alguma novidade. A intenção não é imitar, mas só para dar uma ideia do tipo de técnica que ele utilizou naquele momento. Ele disse assim, interrompendo o que estava falando, e disse: recorda-me, por exemplo, quando eu fazia uma conferência em uma das faculdades de São Paulo, eu chamo conferência pomposamente a uma palestra. Aluno que me interpelou, pouco mais ou menos assim: você poderia dizer-me? Eu cortei o cerce. Disse: você é uma contração do pronome vossa mercê, muito utilizado pelos senhores contra os escravos. Já ouviu falar em Benjamin Franklin? Não. Eu não me refiro ao inventor dos para-raios. Eu me refiro ao orador, ao diplomata. E ele disse com propriedade que a intimidade só produz aborrecimentos e filhos. E com o Senhor não desejo nenhuma coisa nem outra. Imagina se alguém ia deixar de prestar atenção no orador. Então aquele pensamento que estava voando voltou para participar da comunicação. Gênio da comunicação, Jânio Quadros. Fantástico. Aliás, já que o senhor falou em Jânio Quadros, citou, eu queria então, é irresistível uma opinião sua a respeito das oratórias de dois candidatos à presidência da República, Dilma Rousseff e José Serra. Que avaliação o senhor teria? Eu tenho feito muitos comentários a respeito da comunicação dos dois candidatos e sempre assim com muito cuidado, porque na campanha eleitoral você não pode falar bem de um, falar bem do outro. Então, os comentários que eu tenho feito: 3 características, depois 3 defeitos, aí eu tenho que colocar 3 qualidades. E sem partidarismo, apenas com o espírito do professor de oratória. O Serra é um orador competentíssimo. Eu poderia dizer que ele beira, assim, a perfeição. Eu pergunto em sala de aula, eu falo: quem acha que o Serra tem problema de comunicação? Vários levantam o braço. Ok, então vamos tirar o seguinte: não vale dizer que ele é arrogante e não vale dizer que ele não tem carisma. Eu quero que vocês me apontem o defeito, porque os alunos já estão ali estudando há muito tempo e podem fazer essa avaliação técnica. Não encontram defeito, porque ele tem postura, tem gesticulação, pronuncia bem as palavras, tem vocabulário, tem lógica de raciocínio, sabe fazer a pausa, sabe argumentar, sabe contestar o argumento. Aí eu já entro agora com um elogio a Dilma, porque é caloura em debates, não tinha participado de debates. Se nós nos lembrarmos daquele primeiro debate na Bandeirantes, ela toda nervosa, gaguejante, procurando encontrar o caminho, procurando encontrar as palavras, sem ter muita saída, sobreviveu àquele debate. Depois, de uma forma assim obstinada, foi aprendendo, foi se desenvolvendo e enfrentou de frente. Ela enfrentou o Serra de peito aberto e com igualdade de condições em determinados momentos.